Filho abandona pai de 79 anos no deserto, mas a dramática verdade revelada transforma tudo. João olhava para o horizonte árido do sertão, onde o sol escaldante parecia derreter a esperança. A poeira levantada pelo vento misturava-se às lágrimas que ele tentava esconder. Seu Francisco, um ex-peão de fazenda, estava sentado à sombra de um pequeno pé de jabuticaba, sua figura curvada pelo peso dos anos e das agruras da vida. O coração de João pulsava de agonia, dividido entre o amor profundo por aquele homem e a frustração que o consumia diariamente. A pressão das dívidas e a necessidade de cuidar de sua esposa e filhos eram como um fardo insuportável a carregar. Se eu não fizer algo, minha família vai sofrer mais ainda, pensou. Muitas vezes, esses pensamentos se transformavam em brigas. Numa dessas tardes quentes, a discussão explodiu. A voz de João ecoou pelo deserto, misturando-se com o grito do vento. Eu estou lutando e você só me puxa para trás. Naquele instante, a dor da realidade o fez decidir. Abandonaria seu Francisco ali, no meio do nada. Ao voltar para casa, a cada quilômetro percorrido, a culpa se alojava mais forte em seu peito. A imagem de seu Francisco, com olhos cansados e mãos trêmulas, o perseguiam nas noites mal dormidas. Como pude fazer isso? Se questionava, mergulhado em um mar de arrependimento. O retrato da vida que tiveram juntos se tornava mais vívido a cada lembrança, e a lição de honra que seu pai lhe ensinara parecia agora uma sombra distante. A vida continuava, mas para João era um pesadelo. Ele enfrentou a vida cotidiana como um lutador em uma arena, mas a luta interna era mais devastadora. As noites eram tortuosas e o peso da decisão o fazia sentir como se estivesse carregando uma rocha em suas costas. O sertão, tão seco e árido, refletia sua solidão. Mas um dia, enquanto olhava para o céu, uma ideia o atingiu. As cartas que seu Francisco deixara guardadas poderiam mudar tudo. Ao abrir aquelas páginas amareladas, João desvendou histórias de sacrifício, de um pai que, mesmo pobre, trabalhou duro para garantir uma vida melhor ao filho. O remorso se transformou em um fogo ardente e incontrolável. Ele percebeu que a luta de seu pai não era em vão, e que se não fossem os sacrifícios feitos, ele não estaria onde estava. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Cada palavra nas cartas era como um punhal em seu coração. Essa era a verdadeira essência de ser pai, o amor incondicional que ele deixara para trás. Ontem, ele era um filho em desespero. Hoje, tentava se tornar o homem que seu Francisco sempre desejou que ele fosse. Decidido a corrigir seu erro, João pegou o caminho de volta, sentindo que aquela jornada seria a mais importante de sua vida. O que ele diria a seu Francisco? Como pedir perdão por tamanha traição? O caminho se tornou mais longo, mas sua determinação crescia. O reencontro estava à sua frente, mas o que deveria ser um momento de alegria também carregava um peso imenso. Será que seu Francisco conseguiria perdoá-lo? Ou o abandono seria uma ferida que nunca cicatrizaria? As respostas pulsavam em seu peito, esperando por aquele encontro decisivo. João caminhava apressado, o sol começando a se pôr no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa. O calor do dia dava lugar ao frescor da noite, mas ele mal sentia o alívio da mudança. Seus pensamentos giravam em torno do que havia feito. Cada passo parecia duplicar a dor em seu peito, como se ele estivesse andando sobre brasas. O sertão, que antes representava a liberdade, agora se tornava o labirinto de seu arrependimento. Enquanto se aproximava do pé de jabuticaba, a sombra que antes representava descanso, agora parecia um lugar de tormento.
Ele se lembrava das histórias que seu Francisco contava sobre as noites em que se sentava ali, compartilhando risadas e amores. E agora tudo isso estava em risco. O que eu vou dizer? Como ele vai me olhar? Surgiam incertezas em meio à determinação. Ao avistar seu Francisco ainda sentado, a imagem era dolorosa. O velho pai parecia uma parte da terra, um homem que enfrentou o mundo e as agruras da vida, mas que agora se deixava levar pela idade. João sentiu uma onda de emoção, um nó na garganta. Ao aproximar-se, ele queria gritar, mas tudo o que saiu foi um sussurro. Pai! Os olhos de seu Francisco se ergueram lentamente, refletindo uma mistura de surpresa e dor. João? A fraqueza em sua voz era devastadora. Ali, no olhar cansado de seu pai, estava toda a sua história, cada lágrima não derramada, cada sacrifício que ele fez por amor. O que você está fazendo aqui? A pergunta feriu ainda mais. Eu não consegui viver comigo mesmo depois do que fiz. Me perdoa, por favor. A súplica saiu crua, sem adornos, como se cada palavra fosse um passo em direção ao perdão. O velho não respondeu. Seu olhar se desviou, como se desviar aquela questão pudesse torná-la menos pesada. As lembranças de João borbulhavam em sua mente, essas memórias que agora ficavam tão vívidas como se fossem recentes. Ele se recordou do tempo em que seu Francisco o ensinou a cuidar da terra, a importância do perdão, e aquele momento se tornava um grande paradoxo. Como poderia olhar para o pai que sempre lutou por ele e então causar tanta dor? Um silêncio pesado tomava conta do ambiente, intercalado apenas pelo som do vento que passava. Foi então que seu Francisco começou a falar, a voz baixa e trêmula. Você não sabe a dor que é ser esquecido, meu filho. Mas eu sempre tive fé em você. Você é meu sangue. As palavras atingiram João como uma flecha. O velho não estava apenas ferido pelo abandono. Tratava-se de um amor tão profundo que nem a traição o diminuíra. João não pôde evitar as lágrimas que escorriam pelo seu rosto. Eu não sou digno de ser seu filho, sussurrou, com o coração em pedaços. Digno não se nasce, se torna. Não comecei a vida com nada, mas fiz de tudo para que você tivesse alguma coisa. As palavras de seu Francisco ressoaram com força, trazendo uma centelha de compreensão a João. Onipresentes, ele agora sentiu o peso das expectativas de seu pai e, ao mesmo tempo, o enorme amor que as fundamentava. João se ajoelhou diante do pai, sentindo a poeira da terra se misturar com suas lágrimas. Me deixe tentar de novo, vou fazer melhor, eu prometo. O sombrio silêncio que seguiu parecia ter preenchido o espaço com um novo simbolismo. Um pacto silencioso foi feito entre pai e filho, uma promessa de renovar os laços desgastados pelo tempo e pela dor. Mas, enquanto o sol se escondia completamente atrás das montanhas, uma nova sombra surgiu à distância. A figura de um homem, conhecida, mas inesperada, aproximava-se. Era um faroleiro, alguém que poderia mudar tudo novamente. João sentiu seu coração acelerar e a pergunta se ergueu em seu peito. Quem era aquele homem e o que ele queria? João não conseguia tirar os olhos do homem que se aproximava. A figura, envolta em sombras, trazia consigo um ar carregado de mistério que parecia cortar o silêncio profundo entre ele e seu Francisco. O coração de João batia como um tambor. Cada batida parecia ecoar não apenas o medo do desconhecido, mas também a dor de suas escolhas passadas. Quem é ele, pai? João perguntou, sua voz tremenda de apreensão. Seu Francisco, ainda sentado na sombra da jabuticabeira, virou os olhos lentamente, fixando-os no faroleiro que se aproximava. A expressão em seu rosto era uma mistura de reconhecimento e receio. É um homem que pode trazer más lembranças, ou talvez algo mais, respondeu seu Francisco, a voz carregada com um peso que João não conseguia compreender completamente. O faroleiro, com o passo firme, logo ficou à vista. Era um homem alto, ossudo, com uma barba desgrenhada,
e olhos que pareciam saber mais do que muitos poderiam imaginar. João engoliu em seco. Lembranças de histórias não contadas voltavam à sua mente, sombras de avisos e segredos familiares que nunca foram discutidos. João, deixe-me falar com ele, pediu seu Francisco, com um olhar fixo na figura à frente. João hesitou, mas acabou assentindo, sentindo que era mais do que justo. E, enquanto ouvindo a conversa do pai com o desconhecido, ficou à distância, cada palavra passada entre eles soando como um eco nas paredes de sua alma. Você trouxe a verdade com você até aqui, a verdade que eu nunca quis saber, disse seu Francisco, sua voz quase um sussurro. O faroleiro assentiu, os olhos brilhando em compreensão. Ninguém pode fugir do próprio passado, Francisco. Você sabe disso melhor do que ninguém. E João, bem, ele tem algo a aprender sobre a história da família. João se encolheu, ao mesmo tempo intrigado e apavorado. O que aquele homem poderia saber sobre ele? O que estaria escondido nas entrelinhas da confissão que havia feito ao pai? Ele começou a sentir o peso da culpa subindo em seu peito novamente. Foi um erro, um ato impensado, seu Francisco continuou, com a dor se tornando mais visível em sua expressão. Fui cego pelo amor que tinha por ele. Eu não era apenas um pai, eu era um homem dividido. E agora é hora de revelar a verdade que o prenderá ou o libertará. João precisa saber o que realmente aconteceu, disse o faroleiro. João sentiu seu estômago se revirar. O foco de tudo isso agora era ele. O que poderia ser tão grave a ponto de afetar a relação que ele tinha com seu Francisco? O momento parecia uma tempestade prestes a desabar. Eu sou parte disso, não sou? O que eu fiz esteve alinhado com algo que já aconteceu antes? A inquietação tomou conta de João, enquanto as perguntas formigavam em sua mente. João, escute com atenção o que ele disser, seu Francisco concluiu, seu olhar carregado de tristeza, mas também de uma esperança frustrada. João respirou fundo. Heart pounding, seu futuro parecia pender na balança, e a verdade prestes a ser revelada poderia mudar tudo. O faroleiro se virou para ele, sua presença imponente e ao mesmo tempo acolhedora. É hora de você ouvir a verdade, João. Uma verdade que pode oferecer não apenas redenção, mas também a chance de corrigir erros, de mudar o fluxo do que está por vir. João sentiu que a atmosfera ao seu redor mudava, como a chegada de uma tempestade que já estava a caminho. Ele se preparou para ouvir, ciente de que o que viesse a seguir poderia despedaçar seu coração, ou, quem sabe, oferecer um caminho a seguir. Qual seria a verdade que aquele homem guardava? A resposta estava prestes a ser revelada. O faroleiro respirou fundo, observando João com um olhar que parecia penetrar sua alma. O ar ao redor ficou denso, como se o próprio tempo hesitasse em avançar. A verdade, João, não é apenas sobre você ou seu pai. É uma teia de histórias que estão entrelaçadas e que nos afetam de maneiras que muitas vezes não imaginamos. João sentiu um frio na barriga. Ele não sabia se estava pronto, mas a insistência do olhar do faroleiro o mantinha ali, paralisado entre o desejo de saber e o medo do que poderia ouvir. A verdade, João, não é apenas sobre você ou seu pai. É uma teia de histórias que estão entrelaçadas e que nos afetam de maneiras que muitas vezes não imaginamos. João sentiu um frio na barriga. Ele não sabia se estava pronto, mas a insistência do olhar do faroleiro o mantinha ali, paralisado entre o desejo de saber e o medo do que poderia ouvir. Há muitos anos, em uma noite como essa, seu pai fez uma escolha. E esta escolha teve repercussões que reverberaram até você, começou o homem, sua voz baixa e grave. Naqueles instantes, a luz da jabuticabeira parecia se apagar, como se o mundo ao redor estivesse pronto para escutar só eles. Francisco era jovem e cheio de sonhos, mas a vida tomou rumos inesperados, continuou o faroleiro. Ele amou alguém que não poderia ter. Suas decisões foram impulsivas e às vezes destrutivas. O faroleiro fez uma pausa, observando as reações de seu Francisco, que agora olhava para o céu estrelado como se buscasse uma resposta nas estrelas. Essa pessoa que ele tanto amou, bem, ela não era só uma namorada. Eu conheci essa mulher e ela tinha um vínculo muito mais profundo com a família. Algo que pode mudar tudo para você, João. Vínculo? O que você quer dizer com isso?
João interrompeu, a angústia agora se transformando em uma curiosidade voraz. Era como se a cada palavra do faroleiro, pequenos pedaços de um quebra-cabeça se juntavam na mente confusa do garoto. O pai de quem você sempre ouviu falar. O maior erro de Francisco estava em não querer assumir o que sentia, por medo. Mas a verdade é que ele teve um filho com essa mulher. Um irmão que você nunca soube que existia. Essas palavras golpearam João como se fossem um soco no estômago. Um irmão? Ele sentiu o chão se desfazer sob seus pés. Você está dizendo que eu tenho um irmão? Onde ele está? Por que meu pai nunca me falou? O faroleiro inclinou a cabeça, como se ponderasse o impacto da revelação. Francisco viveu com a culpa. Para proteger você, e também a si mesmo, ele decidiu silenciar sobre esse capítulo da vida dele. Mas a vida é implacável, e os fantasmas não permanecem para sempre nas sombras. O desespero e a confusão dançavam no coração de João. Ele olhou para seu Francisco. Viu o homem que o havia criado, que sempre tinha sido seu porto seguro. Agora parecia um espectro de dor e arrependimento. Pai, por que você nunca me falou? O que mais está escondido? A expressão de Francisco se endureceu, e a vergonha tomou conta de seu olhar. Eu não queria que você se machucasse. Essa foi uma história que eu quis deixar no passado. Mas não posso mais fugir dela. Estamos todos conectados a uma verdade que não podemos ignorar. Mas como eu posso encontrar meu irmão? João perguntou, a esperança se misturando ao desespero. O pensamento de um laço perdido fez seu coração acelerar. O faroleiro, então, pousou a mão no ombro de João. A jornada para descobrir quem você é pode começar agora. Você pode ter a chance de preencher as lacunas da sua vida. Mas saiba, todo caminho tem suas pedras. João sentia a adrenalina percorrer seu corpo. Ele poderia encontrar um irmão, uma parte de si mesmo que sempre esteve faltando. E, ao mesmo tempo, a dor do passado de seu Francisco também o afetava. Você vai ter que escolher, João. Conhecer seu irmão pode te dar um novo propósito, ou isso pode abrir feridas que pareciam curadas. Agora, a chuva começava a cair suave, mas persistente, como se o céu quisesse lavar as verdades que estavam sendo reveladas. O que faria João com essa nova realidade? O que estava disposto a perder para descobrir a verdade sobre seu irmão? As perguntas reverberavam, e ele sabia que a resposta seguiria suas decisões, e essas decisões poderiam muito bem mudar tudo. A noite ainda estava apenas começando, e com ela uma nova busca se formava. Mas João agora se perguntava, estaria pronto para enfrentar o que estava por vir? João olhou para o faroleiro e, em um rasgo de coragem, perguntou, como posso começar? O que eu faço agora? Ele precisava de uma direção, um ponto de partida que desse sentido a toda aquela confusão. O faroleiro respirou fundo, como se a própria pergunta pesasse sobre seus ombros. A primeira pista está dentro da sua família. Seu pai pode não ter falado, mas as respostas podem estar escondidas nas memórias que ele compartilhou e nos lugares que um dia frequentaram. O que você está querendo dizer? João indagou, a ansiedade crescendo a cada segundo. Ele queria entender, mas tudo parecia tão distante e nebuloso. O faroleiro respirou fundo, como se a própria pergunta pesasse sobre seus ombros. A primeira pista está dentro da sua família. Seu pai pode não ter falado, mas as respostas podem estar escondidas nas memórias que ele compartilhou e nos lugares que um dia frequentaram. O que você está querendo dizer? João indagou, a ansiedade crescendo a cada segundo. Ele queria entender, mas tudo parecia tão distante e nebuloso. Você deve voltar ao passado. As lembranças de Francisco guardam fragmentos sobre sua vida antes de você nascer. Olhe para fotos antigas, ouça as histórias que ele ainda não contou. Mergulhe naquelas memórias e a verdade pode começar a se revelar. Ouvindo isso, João sentiu um pequeno impulso de esperança aquecer seu coração. Depois de toda a dor que o envolvia, ele precisava acreditar em alguma coisa. Ainda assim, as sombras da dúvida não estavam longe. E se nada estiver lá? E se for tudo em vão? Todo caminho envolve riscos, João.
Conhecer a verdade pode não ser fácil, mas permanecer na incerteza é ainda mais doloroso. Confie em si mesmo, respondeu o faroleiro, com um olhar encorajador. Francisco, ao fundo, parecia cada vez mais distante, imerso em seus próprios pensamentos. A chuva caía mais forte agora, batendo no chão como se fosse um tambor, anunciando a chegada de uma tempestade. João se sentiu puxado para a direção do pai. A necessidade de conforto e apoio o chamava. Ele se virou e, ao encarar Francisco, percebeu que não poderia deixá-lo sozinho nessa jornada. Pai, podemos olhar juntos, as fotos, as memórias. Eu não quero enfrentar isso sozinho. Francisco hesitou, a angústia evidente em seu rosto. Contudo, a dor em seus olhos parecia finalmente ser o reconhecimento de que a verdade precisava ter vez. Claro, meu filho, não sei o que vamos encontrar, mas não devemos carregar esse peso sozinhos. E assim, como que guiados por um destino que os unia, os dois começaram sua busca. Voltaram para casa, onde as caixas de fotografias e cartas antigas estavam guardadas em uma pequena sala. Era como abrir um baú de segredos. Muitas ocasiões ficaram paradas no tempo, e cada imagem falava de sonhos e desilusões. João segurou uma foto amarelada, onde seu pai sorria ao lado de uma mulher exuberante. O coração de João apertou ao perceber que não a reconhecia. "Quem é ela, pai?" perguntou, um frio na barriga. "Uma parte do meu passado que não tenho certeza se foi um erro ou um aprendizado, mas era alguém importante. Essa foto foi tirada bem antes de você nascer, mas não posso te dizer muito mais." Ele olhou para baixo, suprimindo a emoção. João engoliu em seco. Olhando para aquele rosto, um sentimento de identificação começou a crescer dentro dele. Pai, e se eu encontrar meu irmão, o que isso significará para nós? A pergunta pairou no ar. Francisco hesitou, parecendo pescar entre as memórias que lhe fugiam. Não sei, filho, mas talvez descubra que a verdade é mais libertadora do que o silêncio. Uma tensão elétrica tomou conta do ambiente. João havia dado o primeiro passo em direção ao desconhecido. As possibilidades estavam se abrindo, as portas da sua vida se afastavam, proporcionando uma visão maior do que poderia ser. Mas então, a chuva se intensificou lá fora, e uma forte ventania balançou as janelas, como se a natureza estivesse se manifestando em sintonia com as emoções turbulentas daqueles que estavam dentro da casa. Estariam prontos para lidar com tudo que viriam a descobrir? Enquanto isso, na superfície da água que escorria do telhado, um som familiar e enigmático ecoou. Era como se algo estivesse chamando por eles. João e Francisco trocaram olhares, e um sentimento de que nem tudo estava resolvido ainda pairava no ar. E assim, na profundidade da penumbra de suas memórias e na iminência das novas revelações, João se perguntou: o que mais a busca por seu irmão poderia trazer à tona? Francisco e João se acomodaram em uma pequena mesa, cercados pelas caixas empoeiradas que pareciam guardar mais do que apenas papéis. O cheiro de mofo e papel velho pairava no ar, como uma mescla de nostalgia e dor. João pegou uma caixa e começou a abrir, seus dedos tremendo um pouco diante da expectativa de encontrar algo que mudasse tudo. "Vamos com calma, filho", disse Francisco, sua voz suave, quase como um sussurro. "Essas memórias não são fáceis de enfrentar." Com cautela, João começou a tirar fotografias. Ele segurou uma em suas mãos. "Essa aqui, olha, você e a mesma mulher da foto anterior. Mas quem é ela, pai?" Um nó se formou na garganta dele, os sentimentos misturados entre curiosidade e um medo palpável. Francisco suspirou, e João pôde ver um relance de tristeza nos olhos do pai. "Ela se chamava Rita. Nossa história foi intensa, mas complicada. Tivemos um filho." "Um filho?" João ecoou, os olhos arregalados. A possibilidade de ter um irmão, alguém que ele nem sabia que existia, estava começando a se materializar diante dele. "E você nunca me contou? Por que não me disse nada sobre isso?" Porque eu tinha medo.
Medo da reação de sua mãe, medo de reações, mas, mais que tudo, eu não queria te ferir. Isso é muito doloroso, respondeu Francisco, com a voz embargada. Era como se ele estivesse abrindo uma ferida que há muito tempo tentava cicatrizar. E eu vivi a vida inteira sem saber de você, do meu irmão. Onde ele está agora? A pergunta despencou como uma pedra no fundo do coração de João. Ele se sentia atingido pelas ondas de uma verdade que batia forte. Francisco fechou os olhos por um instante. Então, olhou novamente para a foto, como se o passado pudesse dar a resposta que ele precisava. Eu não sei. Depois que Rita se foi, ele desapareceu. Não posso te dar mais informações. Sinto que não sou digno de te oferecer essa verdade. Fiz o que pude para proteger ambos. Era um alívio e uma dor ao mesmo tempo. Perceber que seu pai tinha suas razões em ocultar algumas verdades era um misto de compreensão e frustração. Mas precisamos encontrá-lo. Você se importa com isso? Claro, João, mas eu não sei como. A melancolia na voz do pai ecoava como um triste lamento. Um novo propósito começou a nascer dentro de João, como uma chama que não poderia ser apagada. Pai, vamos investigar. Precisamos saber se ele ainda está por aqui. Um nome, uma pista, alguma coisa. Não podemos deixar isso para lá. Francisco assentiu lentamente, ainda lutando contra a confusão que envolvia suas emoções. Se você acha que podemos, vamos, mas por favor, esteja ciente de que cada descoberta pode trazer dor. Não é uma jornada fácil. A vida não é fácil, pai, respondeu João sem se deixar abalar. Mas vamos enfrentar isso juntos. Eu não posso continuar sem saber. Neste momento, um estalido estrondoso ecoou fora da casa, como se o universo estivesse respondendo à determinação de João. A chuva agora caía em torrentes, mas ele sentiu que, mesmo naquela tempestade, havia esperança. Eles se levantaram e começaram a organizar a pesquisa, procurando por qualquer pista que os levasse ao irmão perdido. Enquanto reviravam mais fotos, Francisco de repente congelou, seu olhar preso em uma carta que estava rasgada e esquecida no fundo da caixa. João, olha isso, pode ser importante. Sua voz tremia ao segurá-la como se aquilo fosse o portal para uma nova realidade. Vamos abrir, disse João, mesmo sentindo um frio na barriga. Ele sabia que ao desvelar os segredos do passado, a vida deles nunca mais seria a mesma. Mas a ideia de descobrir a verdade, de encontrar seu irmão, o estimulava a enfrentar qualquer tempestade. E assim, ao abrir a carta, a dúvida pairou entre eles. O que mais poderia vir à tona? A revelação da verdade esperava por eles, e João sentiu que estavam prestes a cruzar uma linha que, uma vez atravessada, mudaria o destino de todos. A carta estava úmida e amarelada, como se tivesse sido esquecida por longos anos nas entranhas daquela caixa. João sentiu seu coração acelerar. Ele olhou para Francisco, que parecia carregado de um peso emocional denso. O pai, com a mão trêmula, começou a desenrolar o pedaço de papel, revelando caligrafias que reluziam entre as gotas de chuva que escorriam pelas janelas. Leia pra gente, pai, pediu João, quase em um sussurro. A urgência estava em sua voz, misturada a uma expectativa que o deixava ansioso. Francisco respirou fundo, limpou a garganta e começou a decifrar as palavras. Meu querido Francisco, ele leu. O som do nome fez um nó se formar ainda mais forte no estômago de João. Se você está lendo isso, significa que eu não estou mais ao seu lado. Eu sei que a vida nos separou de tantas maneiras e que a dor que ambos carregamos é imensa. A nossa história não foi fácil, e a verdade sobre nosso filho, como sempre temi, foi enterrada junto com a nossa relação. Francisco parou, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto enrugado. O passado parecia retornar com força, e João sentiu como se todo aquele peso de mágoa e lembranças também o atingisse. Ele se aproximou, sem desviar o olhar da carta. Continue, incentivou. O nosso filho, Francisco prosseguiu, agora com a voz mais firme. Era a luz dos nossos dias. Quando tudo ficou insuportável, eu tomei decisões erradas. Eu não soube agir, não consegui protegê-lo como deveria. Eu não soube ser o pai que ele merecia. João entendeu que o burburinho de sentimentos intensos e contraditórios dentro dele começava a girar como uma tempestade. Como poderia seu pai sentir tanto por um filho que ele mal conhecia?
As palavras de Francisco eram como espinhos em seus próprios sentimentos sobre suas experiências. Pai, ele estava com a sua mãe quando você a deixou, não é? O que aconteceu depois? João perguntou, a curiosidade e a dor descontroladas. Eu não sabia onde ela estava. A pressão me consumiu, e eu, em uma tentativa desesperada de encontrar uma saída, deixei tudo para trás, inclusive eles. E depois, quando quis voltar, já era tarde demais. A dor de abandonar vocês me arrastou para um abismo, e eu nunca consegui sair dele. A voz de Francisco estava embargada, e ele parecia mais vulnerável do que nunca. As palavras de Francisco atingiram João como um choque. O que deveria ser um momento de revelação parecia agora mais uma confissão repleta de arrependimento. Ele percebeu que a fragilidade do pai era uma barreira contra a qual ele nunca havia lutado. Mas devemos procurar por ele, pai. Ele pode estar vivendo a mesma dor. Precisamos encontrá-lo. João pegou a carta das mãos de Francisco e, enquanto analisava cada palavra, notou um endereço e uma data, detalhes que poderiam ser a chave para entender o irmão. Você sabe o que isso significa? Precisamos ir até lá. É complicado, filho. O que se descobre pode ser devastador. E se ele não quiser saber de nós? E se ele... O que eu fiz pode ter sido irreparável. João se virou com determinação. Deixe que ele decida isso. Mas não podemos nos esconder mais, pai. Precisamos tentar, antes que seja tarde demais. Essa é a única chance que temos para consertar algo de nosso passado. Um silêncio pesado pairou entre eles, enquanto a chuva continuava a tamborilar lá fora. Francisco olhou nos olhos de João, e no olhar do filho viu a determinação refletida. Algo dentro dele despertava uma centelha de esperança, apesar do temor que já havia dominado sua vida. Você está certo, ele finalmente disse, com uma firmeza que não demonstrava há muito tempo. Vamos atrás dele, mas devemos estar preparados para tudo. João assentiu, um halo de esperança começando a envolver suas emoções. Eles tinham um caminho diante deles, cheio de incertezas e medos, mas também de promessas. O que encontrariam poderia mudar tudo novamente. E se ele estiver esperando por nós, pai? Comentou quase para si mesmo. A pergunta flutuou no ar, e enquanto se preparavam para a viagem que mudaria suas vidas, uma dúvida angustiante pairou. Poderia o amor e a verdade finalmente reunir a família perdida? Francisco e João não sabiam o que esperar, mas se encontraram em um mar de emoções. Decidiram que no dia seguinte pegariam a estrada. Eram apenas eles contra os fantasmas do passado, mas cada um com suas próprias esperanças. Ao amanhecer, as nuvens se dissiparam e a luz filtrava-se por entre as folhas, quase dando uma sensação de renascimento. Pai, você se lembrou de como chegamos até aqui? Perguntou João, enquanto ajeitava a mala no carro. Francisco sorriu, um sorriso que falava mais de sua dor do que de qualquer alegria. As memórias boas foram deixadas para trás, mas por você, por nós, eu quero que sejam lembradas. A voz dele tremia. A jornada seria tão longa quanto profunda, e cada quilômetro percorrido seria carregado de significados que eles ainda não podiam dimensionar. Enquanto dirigiam, a estrada parecia se despir de todas as barreiras que existiram entre eles. Era uma viagem para além do físico, era um passo em direção à cura. Francisco olhava pela janela, perdido em lembranças. Aquela casa ainda está de pé, a árvore no quintal cresceu. João sentiu uma pontada no peito. Lembro de você me levando lá, de como eu adorava brincar embaixo dela. Sim, éramos felizes, respondeu Francisco com um vislumbre de tristeza. Eles continuaram a viajar em silêncio, cada um absorvendo seu próprio mundo. Após algumas horas, chegaram ao endereço indicado na carta. Uma pequena casa de madeira sem pintura, mas cheia de vida e cores vibrantes no jardim. É aqui, disse Francisco, ofegante. Vamos, incentivou João, seu coração acelerado. Eles se aproximaram da porta. João levantou a mão para tocar a campainha, mas hesitou. O que diriam? Quais verdades teriam de enfrentar? Pai, se eu te frustrar, me perdoa. Não estou aqui para culpar, só quero entender. A declaração de João não era apenas para o pai, mas também para si mesmo. Francisco assentiu, como se agora compreendesse o que estava em jogo.
O medo do que podiam encontrar ali era imensurável, mas havia uma faísca de esperança. Com um empurrão suave, a porta se abriu. Uma mulher de olhos profundos e cansados apareceu, e Francisco imediatamente estremeceu. Luísa, sussurrou. João observou o rosto do pai se transformar, como se seu passado tivesse voltado de forma intensa e inesperada. Luísa parecia uma sombra de quem havia sido, mas suas feições tinham a mesma beleza que Francisco sempre descrevera. Ela franziu a testa ao ver Francisco. Você? O tempo pareceu parar. João sentiu a tensão no ar, um arrepio na espinha. Agora, estava claro que o que estava prestes a acontecer poderia rasgar as barreiras que haviam construído. Era como um fio prestes a se romper. Precisamos conversar. É sobre o nosso filho, disse Francisco, sua voz quase falhando. O que aconteceria a seguir era uma incógnita, mas a determinação deles estava ali, pulsando no ambiente. A mulher olhou para João, e seus olhos brilharam com uma mistura de surpresa e tristeza. O que aconteceu com ele? João sentiu o choque da pergunta. Era uma correlação direta, um convite para mergulhar em um passado que, até aquele momento, parecia muito distante e nebuloso. A dúvida voltou, agora mais latente. A verdade dos encontros poderia reconstruir laços ou rasgar ainda mais o que restava. As palavras travavam na garganta de Francisco, e João percebeu que o próximo passo seria decisivo. Precisamos saber a verdade, sobre o seu desaparecimento, sobre tudo. A urgência em sua voz poderia rasgar os céus, e nesse momento, João se sentiu mais próximo do pai do que nunca. Enquanto a tensão se acumulava, a realidade do que iriam descobrir ficou visível diante deles. A história estava prestes a se desenrolar, e o que seria revelado poderia mudar tudo, para sempre. Poderiam encarar a verdade juntos? Luísa parecia hesitar, absorvendo a gravidade das palavras de Francisco. Seus olhos relampejavam uma mistura de desespero e esperança. Nós precisamos conversar, mas não aqui, não agora, disse ela, a voz quase um sussurro. Por que não? João pressionou, o coração disparado. Ele queria respostas, sentia que o tempo corria entre seus dedos como areia. Porque aqui eu não posso falar tudo. É complicado. A expressão de Luísa doía. Francisco estava paralisado, e João percebeu que era hora de agir. Ele respirou fundo e quase instintivamente repetiu. Precisamos entender. Luísa fechou os olhos brevemente e, ao reabri-los, havia um brilho de determinação. Ok, se você realmente quer saber, entrem. Ela gesticulou para que eles entrassem, e o coração de João se apertou ao ver o cenário. O interior da casa tinha um cheiro de infância, misturado ao mofo de memórias antigas. Algumas fotos penduradas na parede mostravam um momento feliz que nunca experimentou. Vocês foram embora e deixaram tudo. Eu fiquei com a dor, Luísa começou, a voz trêmula, enquanto as lágrimas se formavam em seus olhos. Eu não queria que isso acontecesse, mas a vida se tornou um labirinto cheio de medos e tristezas. Francisco a interrompeu com suavidade. Querida, não quero discutir as escolhas do passado, quero apenas saber o que aconteceu. Nosso filho. Ele estava tão feliz, até o dia em que tudo desmoronou. A voz de Luísa se quebrou. Chris não queria ficar longe de vocês. Ele fugiu, e eu não consegui encontrá-lo a tempo. As pessoas me disseram que foi um acidente, que ele tinha sumido, e quando você confirmou que estava indo embora, eu fiquei paralisada. João ficou em choque. Todas as histórias que o pai contara sobre o desaparecimento pareciam pequenas mentiras diante daquela nova versão. A ideia de que seu irmão poderia ter desejado tanto a presença dos pais a ponto de fugir para procurá-los funcionou como um murro no estômago. E onde ele está agora? Por que nunca voltamos? Francisco perguntou, angústia transparecendo em sua voz. Eu não sei. Luísa se afundou num choro discreto. Eu procurei, mas as pistas se perderam. O último lugar onde ele foi visto foi numa cidade bem distante daqui. Eu passei anos tentando rastrear, mas tudo parecia em vão. Eu sou só uma mãe, e muitas vezes eu perdi a esperança.
Um silêncio pesado pairou pela sala. João sentiu seu coração acelerar, mas uma nova determinação começou a tomar forma dentro dele. Podemos procurar juntos, não podemos deixar isso assim, precisamos buscar a verdade e trazê-lo de volta. Ele mal reconhecia a força de suas próprias palavras, mas a ideia de um irmão perdido acendia um fogo no seu peito. Francisco, por sua vez, olhava para Luísa como se a estivesse vendo pela primeira vez, um misto de impotência e compaixão. Se ele ainda estiver por aí, precisamos da ajuda de todos. Isso não é só sobre nós três, é sobre uma família inteira que foi despedaçada. Luísa, ainda chorando, assentiu lentamente. Eu tenho um último lugar que mencionei. Um funcionário da escola do Chris me disse que ele foi visto em um acampamento. Desde então, não soube mais. Se vocês estão dispostos a buscar, eu quero ir também. A proposta ergueu um novo laço invisível entre eles, mas tal laço teria que enfrentar as sombras do passado. O que aquela jornada traria? Respostas ou mais perguntas? João trocou um olhar com Francisco. Ambos sentiam o peso da decisão. Então vamos fazer isso, disse o pai, com um leve tremor na voz. Mas enquanto se preparavam para sair, uma mensagem no telefone de João fez seu coração parar. Ele olhou para a tela, os olhos arregalados. Esperem, tem algo aqui, uma pista. Parece que o Chris estava ativo em um grupo de apoio. O mundo parou novamente. João sentiu que a verdade estava ao alcance. Mas o que isso significaria? Eles estavam prontos para o que podiam descobrir? João e Francisco se entreolharam. A tensão em suas expressões era palpável. As palavras Chris e grupo de apoio ecoavam na mente de ambos como um mantra, uma última chance de redenção. O coração de João batia acelerado, a adrenalina correndo por suas veias. "O que você espera encontrar lá?" perguntou Francisco, tentando controlar a emoção. "Qualquer coisa que possa nos levar até ele. Se ele estava buscando ajuda, talvez tenha deixado mensagens ou pessoas que possam nos contar onde ele está", respondeu João. A determinação em sua voz era firme. "Então, devemos agir rápido. Não podemos perder mais uma oportunidade de encontrar nosso filho", acrescentou Luísa, um brilho de esperança iluminando seu olhar cansado. O trio se preparou, cada um com seu próprio fardo, mas agora unidos por um propósito comum. Em um instante, a casa carregada de memórias se tornou um portal para a busca por uma verdade que desejavam desesperadamente encontrar. Eles saíram, enfrentando a estrada que mais uma vez se desdobrava diante deles, mas desta vez era uma estrada de esperança e possibilidades. Durante a viagem, o silêncio desconfortável foi quebrado por Luísa, que, com uma voz embargada, disse: "Eu nunca quis que ele se sentisse abandonado. Se eu soubesse o quanto estava perdido, teria feito tudo diferente." O arrependimento densava no ar, e João sentiu a dor da mãe, que também passara por muito sofrimento. "Você fez o melhor que podia, Luísa. Ninguém controla como as coisas se desenrolam", respondeu João, um pouco de empatia brotando dele. Ao chegarem ao local do grupo de apoio, as luzes suaves e o som de risadas ao fundo criaram um contraste inesperado com o peso da missão que os trouxe até ali. "Vamos entrar juntos. O que encontramos aqui pode mudar tudo", sugeriu Francisco. E todos concordaram, unidos por um fio de esperança renovado. Assim que cruzaram a porta, foram recebidos por um ambiente acolhedor, pessoas compartilhando histórias, risos e lágrimas. Cada canto parecia vibrar com a vida, e João sentiu que algo profundo estava prestes a acontecer. Eles foram abordados por um conselheiro, que percebeu seu semblante preocupado. "Como posso ajudá-los?", perguntou ele, gentil. "Estamos à procura do Chris, sou sua mãe, e esses são seu pai e seu irmão", disse Luísa, as emoções à flor da pele. O conselheiro mudou a expressão, compreendendo a gravidade do momento. "Vocês estão no lugar certo. O grupo pode ajudar a conectar pessoas e está sempre disposto a oferecer apoio." João não queria perder tempo. "Ele esteve aqui recentemente?" O conselheiro fez uma pausa, como se pesasse as palavras que estava prestes a dizer. "Ele participou de algumas reuniões, mas há meses não aparece. Ultimamente, ele parecia muito angustiado, como se estivesse fugindo de algo." Ao ouvir isso, o coração de João disparou.
Chris estava bem, mas desaparecera novamente. Precisamos das informações dele, contatos, qualquer coisa, implorou. O conselheiro assentiu, sabendo que a situação exigia um nível de cuidado especial. Os assistidos têm direito à privacidade, mas posso verificar se há algum registro, mensagens ou um contato mais próximo que ele possa ter deixado. João esperou ansiosamente, sentindo a pressão aumentar. A possibilidade de encontrar o irmão parecia mais real a cada segundo. Enquanto aguardavam, Francisco pegou Luísa pela mão e a observou, e João percebeu uma analogia entre dois mundos que antes pareciam distantes. Vaidade à parte, essa é uma segunda chance, disse Francisco, com um olhar de esperança. Não perdemos tudo. Luísa sorriu, seus rostos eram um mosaico de carinho, tristeza e promessa. A jornada deles não era sobre respostas prontas, mas sobre se permitirem sentir, amar e finalmente construir, juntos, um futuro. Se você chegou até aqui, agora é a hora de apoiar este canal. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. E não esquece de deixar um like agora para alimentar o algoritmo, faz toda a diferença. Comente suas reações e teorias sobre este final. Queremos saber o que você achou. E por último, mas não menos importante, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Juntos, vamos espalhar essas histórias que tocam o coração.